No último episódio, fomos até Ryder, no Alasca, onde tivemos um dos dias mais épicos no Salmon Glacier, com direito a petiscos no deck e pão na fogueira. E hoje mudamos um pouco nossos planos para ajudar amigos aqui no Canadá. O episódio de hoje é patrocinado pela Wise, que é a nossa forma de usar o dinheiro fora do Brasil, uma conta global aceita em mais de 160 países, onde a gente transfere por Pix e tem uma carteira virtual com a moeda que quisermos. Pode ser dólar, euro, pesos, e para criar a conta é grátis. Tem link fixado no primeiro comentário para você criar a sua. Agora a gente vai voltar para o Canadá. E aqui é a fronteira. Vamos ver se tem que fazer alguma coisa. Imagino que sim, porque não fala pra esperar, né? Eu imagino que a plaquinha ali, stop here. Tudo certo, de volta para o Canadá oficialmente. Essa fronteirinha nem conta muito. É bem pequenininha, né? Mas ele fez umas perguntinhas. Pegou o passaporte, jogou ali. Ele tem um celular que deve ter algum aplicativo, alguma coisa, que ele escaneia o passaporte. Pra ver se a gente tá legal e vê se aqui, tá com visto né? Válido ou não, né? Aí faz as perguntas de padrão. Ele achou estranho a gente ter o passaporte europeu. O europeu perguntar, mas você vive no Brasil e tem passaporte europeu? A gente explicou que é normal, que é por conta dos avós. E deu tudo certo. O segredo geral, assim, fronteira, é não ficar mentindo. É, falar tranquilo, né? E tá com as papeladas tudo certo, né? Se você tá errado, você já vem escrito na sua cara que você tá fazendo besteira. Sim. Então, não tem muito segredo. Tá desconfiado esse ursinho. Chegamos aqui num camping grátis. É perfeito aqui, tá? É umas vagas bem compridas para motorhome grande. Tem um lagão aqui na frente. Tem banheiro, só que tá fechado por causa da temporada. Pra variar. E tem amigo. A gente encontrou aqui Olha que legal esse aqui. Vai Dormir Onde? Tava por aqui também. Temos vizinhos. Olha, faz um tempinho aí que a gente não encontra amigo brasileiro aí na estrada. É que a gente tava tão acostumado a encontrar toda hora, né, no Alasca, toda hora se trombava, né, e a gente pegou alguns dias aí de estrada sem ninguém. Então, a ideia é fazer um café da manhã junto com eles nessa mesinha aqui. Para o nosso café da manhã compartilhado, faremos o nosso prato típico de café da manhã, que são cogumelos. Uma delícia, no café da manhã fica muito bom. Com queijo e tortilhas, que fica bem crocantinha. Esse aqui é o rapidez, né, do Brasil. E aí fica bem crocante na frigideira. Só vai estar faltando abacate, né? Que é a combinação verdade. perfeita. É cogumelo e abacate, queijo e na tortilha. O abacate a gente acabou não comprando. E aqui tá rolando, acho que melhor ainda não abrir, um bolo de maçã que eu fiz pensando no café da manhã, mas eu acabei de colocar, não sei se vai dar tempo de ficar pronto, ele demora. Ainda, essa é uma panelinha 12 volts, então ela tá aqui no acendedor de cigarro, né? 12 volts aqui do carro. E trabalha super bem, principalmente com essa bateria de lítio que a gente tem agora. Nossa, agora dá pra usar aqui atrás, antigamente não dava. Então, pro bolo aqui leva mais ou menos, eu vou chutar 1h30 mais ou menos pra um bolo pequeno. Ele demora, essa panelinha é bem lenta. Então é pensando mais, sei lá, a gente vai pegar a estrada, vai pegar 3 horas de estrada. Faz ali de boa, quando você chega no lugar já dá pronto, você come, já fica aquele cheirinho gostoso no carro, né? E é uma panela de arroz, né? Mas não é disso, não é de bolo. Pra bolo, pra pão, pra sopa. Pra macarrão. Pra macarrão, pra arroz, quase nunca. Né? Quase nunca pra arroz. Mas pra bolo eu acho que é a função que eu mais gosto dela. Todas as tortilhas em cima da frigideira, prontas. Para tentar manter levemente quente. O bolo não ficou pronto ainda. Vamos levar assim mesmo. Trouxemos as tortilhas. E aí, Thiago? A expectativa tá grande aqui. Tá grande. A gente veio ouvindo falar que essas tortilhas aí, ó. Desde o nosso café da manhã típico. Tava prometendo. Bom dia. Bom dia.
A gente teve que sentar aqui dentro. Ainda bem que eles como têm tem uma espaço, casa, né? né? De Porque lá verdade. fora o vento ficou doido. Não é muito, né? Mas Mais que a gente. virou muito. Virou É total. vida do viajante, é expectativa versus realidade, entendeu? A gente imaginou nós lá fora, com mesinha de piquenique, Sim, curtindo olhando o pro dia. lago. Olha só! Pois é, tá doido, velho. Eita, chovendo. Zé a pata. Tudo bem. Fofa. Muito amor. Tá nem mordendo minha manga. Ela sabe. Quando é hora de dar tchau, ela sabe. Tchau, Bela. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa viagem. Valeu. E assim a gente se despede dos nossos amigos. Ficamos. Não, a gente já vai, né? A gente tá arrumando aqui as coisas e já vai, mas é legal esses encontros, né? Inesperados. E é chato dar tchau. Sempre chato dar tchau. A gente meio que vai pra mesma rota, só que eles estão com um pouquinho mais de pressa que a gente, capaz então que... Eu acho que a gente não alcança É. mais eles. Mas talvez mais pra frente, né? Em outro momento aqui da viagem, né? A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, a gente não sabe. Muita gente perguntou o que vocês vão fazer agora. A gente ainda não sabe depois de vender o carro. Se vender o carro, se não vender, a gente não sabe o que vai fazer também. Acho que uma das melhores partes dessa vida que a gente tá levando é a incerteza, né? Pra muita gente isso é ruim pra caramba, pra gente não é sempre tão bom, mas no geral é bom. Então a gente não sabe se vai encontrar alguém hoje mesmo ainda, se vai conhecer uma pessoa aleatória, se vai vender o carro, se não vai vender o carro, a gente não sabe de nada. Mas tá bom, tá ótimo. Estamos chegando agora numa cidade grande aqui, ainda uns bons quilômetros de Vancouver, que é o nosso destino principal. Devemos dar uns 900 km ainda. Mas aqui Prince George parece que tem mercado grande, então vamos comprar algumas coisinhas. E é engraçado, a gente tava pegando tantas distâncias longas, sem nada, e quando a gente comprava uma coisinha, a gente tinha que fazer as compras de verdade, e aí ficava o caos aqui dentro. Agora não, agora a gente tá pegando muita cidade, vai começar a pegar bastante cidade grande, então é só compra, sei lá, da semana mesmo, né? Não precisa se pouquinho. preocupar tanto com estocar a comida, porque sabe que logo mais pra frente vai ter outra cidade. Sim, mas faz tempo que a gente não faz isso. Primeiro item da lista. Isso aqui eu nunca tinha visto antes, no Brasil pelo menos. É cranberry, a gente só vê ela seca, né? E aqui tem ela fresca. Vou comprar pra fazer uma geleia sem açúcar. Vamos ver se vai dar certo. As compras de hoje: frango assado, lentilha, arroz que acabou, o cranberry que eu mostrei, pimentão. Isso aqui eu não tinha visto. Salgadinho. Abacate que a gente ama no café da manhã e outras coisinhas aqui. Espinafre. Todas essas compras incluem $63,65 canadenses. Mais uma vez, usando o cartão da Wise. É muito prático. A gente já vê aqui que tem saldo no próprio celular, né? Se não tivesse, já aplicativo. vai e coloca aqui rapidinho.
Outra coisa que acontece muito aqui, né? Mais ou menos a cada 3 meses o gás acaba e a gente precisa achar em algum lugar para encher, senão a gente não consegue cozinhar a nossa comida. E o gás fica estrategicamente posicionado em cima do carro, né? É muito fácil? O ruim é desamarrar e amarrar de novo. Pra encher é uma moleza. São $2 para 30 minutos de secagem. Aham. E pra lavar, 4. $4. Esse é 3. É, esse é 3, top load. Can we buy showers here in the city? So there's the Rainy Creek Campground. And they are open right now, like I during think this so. time of Because the year. we passed it at the first The camping we RV saw, park, the and RV it park. is closed Yes. for the season. Okay. It's possible that they've closed the Rainy Creek. I'm just not sure. But they do have showers where you pay. Ah, okay. We're gonna have a try. Give them a try. Yeah. Alright. Thank you very much. Vamos ligar já o aquecedor aqui. Fazendo um secador de roupa. Vai pendurar as roupas ali. Agora sim, carro mais apresentável do que nunca para ser vendido. Tá um monte de varal aqui espalhado. Aquelas máquinas de secagem lá não ajudou a gente. O caos está generalizado. instalado o caos. E fora tudo isso está pendurado, ainda tem essa sacola para secar. Aqui em cidade grande, a gente veio Tomar um banho. num ginásio para garantir um banho aqui quentinho. Pois é, tá esfriando, né? A gente tem pego agora 0 graus, então o banho tem que ser em um lugar fechado. Olha que legal. Não O pessoal queria tá jogar jogando queimado Eu aqui. acabei de falar, eu queria jogar queimado, mas eu jogo com tanta força que eu já não ia querer, não. Acho que eu ia me machucar nessa queimada. Bora pro banho então. Finalizando tudo que a gente tinha que fazer aqui em Cidade Grande e mais uma vez todos os pagamentos foram feitos com a Wise. A Wise é uma empresa super segura, há mais de 14 anos aí no mercado. Desde o começo da nossa viagem, há pelo menos 3 anos, a gente vem usando esse cartão e nunca tivemos problema. E eles estão com uma novidade bem legal, agora você pode cadastrar a chave Pix dentro do aplicativo. Então é bem simples, você pode cadastrar ali e-mail, telefone, tem mais de uma opção, aí é só confirmar e na mesma hora já está funcionando. A gente passou aqui R$10 para mostrar como que funciona, na mesma hora cai em reais, mas você pode converter esse dinheiro para qualquer moeda, são mais de 40 moedas dentro do aplicativo. Aqui a gente acabou convertendo para dólar e na mesma hora cai ali na conta e já está pronto para ser usado
pagando com o nosso cartão. Tem o cartão na versão física, tem o cartão na versão digital e para fazer compras online também ele funciona muito bem. Além disso, a Wise tem um dos IOFs mais baixos do mercado, então comparando com vários outros bancos, vale muito mais a pena. E para abrir, a conta é totalmente grátis. O link está fixado aqui no nosso primeiro comentário e usando o nosso link, você tem direito à primeira transferência sem taxas até R$3.500. Então vale muito a pena. Vai viajar, já clica aqui, abre a conta que você também vai ajudar a gente usando o nosso link. Paradinha no caminho para fazer um almoço, porque senão a gente acaba não comendo nada direito, só vai beliscando no carro, né? Comer? Comer, bora comer em vista pro lago. Acho que eu me empolguei, coloquei muita coisa, a frigideira ficou pequena. Esse aqui é um restinho de frango assado que a gente tinha com vários legumes e shoyu. Comer lá fora, aqui fora. Aproveitar que tem um solzinho. A gente sempre acha, sempre que eu cozinho eu penso, nossa, tem muita comida, vai sobrar muita coisa, ainda vai dar pra janta. E olha quanto sobra. Tem mais uma porção aqui. Não pra 2 pessoas, pra uma, né? Pra uma pessoa, talvez. Sobrou mais ou menos, porque a gente tá repetindo e não sabe se vai comer de novo, né? Será? Thiago come mais um pouquinho? Mas só pra justificar isso, são 4 horas da tarde. E aí a fome tá doida. Ah, dia de estrada é assim, a gente acaba comendo um pouquinho mais tarde que o normal. Essa água aqui não tá tão geladona quanto eu imaginei que fosse estar. Bem transparente. Isso aqui dá até vontade de voltar aqui no verão, verãozão mesmo, né? Que a gente entrou aqui no Canadá, acho que foi em julho, só que não tava uma temperatura tão quente, foi final de julho mais ou menos. Mas imagina pegar esse lago no verãozão e poder entrar nessa água, a gente vai ter que voltar. Não costuma mostrar isso, né? Mas a gente se enrolou, tá de noite e a gente tá procurando onde dormir. A gente parou num primeiro ponto, mas ele tava muito ruim, então a gente vai seguir mais um pouquinho. Take the next left onto Cornwall Road, then turn left.
nosso normal, né? A gente sempre tenta parar antes de escurecer, sempre olha os pontos antes e tem mais um ali na seleção, né, pra parar. Sim. Só Mas, que... às vezes dá errado também. às vezes a gente acaba não filmando muitas vezes essa parte meio negativa, né, do que acontece na estrada, mas eu acho que é importante. O bom que a gente tá aqui na América do Norte, sem considerar o México, né? Então, os Estados Unidos e o Canadá, para dirigir à noite é super seguro. O maior problema é se furar um pneu, se aparecer um bicho na pista, mas aí em qualquer outro país poderia ter esse problema, né? Então, Mas por isso que a gente de não, segurança por isso que a gente não né? gosta de dirigir de noite. Agora, em questão de segurança, aí Bem de boa. sem problema nenhum. Diferente da América do Sul e da América Central, né? Que você ainda corre, além dos riscos de acidente, de bicho passando, furar pneu, você corre o risco ainda de ser assaltado porque tá de noite. Sim. E o bandido se aproveita disso. Pois é. E a gente então tentou parar no primeiro posto, tinha caminhão ligado perto da gente, ia ficar aquele barulho de caminhão o tempo todo. O segundo lugar também não deu certo, este é o terceiro lugar, que é uma rest area. É perto da estrada, né? Mas tudo bem, é o que tem, né? É perto da estrada, isso é um lado negativo, Porque fica barulho passa de estrada. caminhão e tudo mais, então pode ser que seja bem barulhento durante a Sim, noite. a gente fica com dó porque aqui tem muitos lagos, muitos lugares bonitos, né? E pra gente parar num lugar assim. Mas a gente tá tentando avançar o máximo possível pra chegar nos amigos que estão precisando de ajuda, certo? Isso aí. Então vamos pra lá, vamos dormir aqui e amanhã a gente já deve chegar neles. Depois de toda aquela saga para arrumar onde dormir ontem, a gente arrumou esse rest area. Então, tem banheiro, tem mesinha de piquenique, tem lixeira e um espaço seguro aqui afastado da rodovia. Na verdade, a rodovia tá bem aqui, né? Mas afastado o suficiente para a gente conseguir dormir com segurança. E hoje nossa ideia então é acelerar um pouco mais, chegar lá onde estão os amigos do The Bus por aí. Sim. Que eles estão com problema na embreagem deles e parece que eles estão para receber a peça em Vancouver. Como a gente tá pertinho, né? A gente pensou, vamos dar uma aceleradinha pra encontrar eles lá. E aí baixa a embreagem, tira o que tem que tirar, põe o que tem que pôr novo, que tá vindo lá do Brasil a peça. E aí eles conseguem seguir viagem tranquilos. E a estratégia fugir do frio está dando muito certo. Já estamos sem casaco aqui. A gente está chegando pertinho, né? Do destino final. Falta mais uns 10, 20 minutos. Sim. E aqui já estamos bem no alinhamento de Vancouver. Então é praticamente na divisa Canadá e Estados Unidos. Já esquentou. Já esquentou. Muito bom. Use the right lane to turn slightly right, then you will arrive at your destination. Chegamos na casa dos amigos do The Bus. Obama. Oi, Carlinha. Tudo bem? Quem não segue eles, vai no canal deles, que tem toda a história do que tá rolando por aqui, né? Verdade. O caos com o bus. Oi, Douglas, tudo bem? E depois de matar a saudade desse pessoal, foi hora dos meninos colocarem a mão na massa e ficaram horas ali trabalhando em cima do ônibus. Enquanto os meninos trabalham, ó, o almoço que a Carlinha fez pra gente, que delícia! E tem gente nova aqui, Renata, Trip Guaiapeca. Prazer! Tá todo mundo ansioso pela comida. Tá, todo mundo com fome. Depois a gente vai no carro deles pra mostrar também em detalhes, porque eles têm uma história bem legal. E ontem, depois do almoço, né, que tava uma delícia ali com os amigos, foi muito bom encontrar eles aqui, mas infelizmente por enquanto não deu certo, sabe, né? Sem Só que boas tava notícias ajudando. por enquanto. O pessoal ainda tá brigando ali para tirar a capa do rolamento da embreagem. Então, como rodou muito tempo sem embreagem, parece que destruiu o rolamento lá dentro. E aí só ficou a capinha assim, num copinho. Então é super difícil de tirar essa capa. Esse é o problema que tá no bus, né? É isso que tá acontecendo com eles. Isso, exatamente. Eles precisam repor ali os rolamentos da embreagem. Eles já estão com as peças que mandaram aqui para Vancouver. Só que tá com esse anel, com essa capa do rolamento antigo. Então o maior problema está sendo tirar essa parte do rolamento. E geralmente, né,
É assim que acontece, até no nosso carro. Você pensa que é um negócio de 15 minutos ali, né? Que é tirar um, colocar o outro e pronto. Só que muitas Sempre tem uma vezes surpresa, né? Nunca demora um faz. pouquinho mais. Então vamos passar mais um dia aqui junto com eles. A gente vai tomar um café da manhã aqui rapidinho. Depois o Thiago vai lá ajudar, porque ele tem mais habilidades que eu. Eu fico no apoio moral e brincando com a Manu. E vamos ficar, a gente tá pertinho aqui da cidade de Vancouver, né? Então bom que tem todo um suporte aqui de Estrutura lojas grande. e tal, né? E o vídeo de hoje fica por aqui. A gente queria mostrar mais coisas, mas o pessoal tá muito empenhado ali, né? Tá focado em consertar o bus, então a gente acabou não conseguindo mostrar o carro da Guaiapeca, que a gente queria mostrar um pouquinho, contar a história deles, mas já fica o arroba aqui pra conhecer um pouquinho lá. Eles têm o canal também aqui no YouTube. E a gente vai seguir aqui e vai atualizar vocês num próximo vídeo. Bora rodar!